Você sonha em morar fora do Brasil, mas não sabe por onde começar? Então esse vídeo é para você. A gente vai dar 7 dicas principais para você poder sair do Brasil e realizar o seu sonho de morar aqui na Europa. Morar fora do Brasil é um sonho para muitos brasileiros, ainda mais na atual situação do país, não é mesmo? Então, a palavra-chave para que isso seja realmente um sonho e não se torne um pesadelo é o planejamento. Sim, o planejamento é primordial para que você não chegue aqui e com menos de 30 dias desista e volte para o Brasil. Mas para que isso não aconteça com vocês, a gente vai estar dando aqui 7 dicas para vocês se planejarem antes de emigrar para outro país. Antes disso, eu vou pedir para vocês já curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que vocês também sabem que têm essa vontade de vir morar na Europa e, claro, se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os nossos vídeos, que é tudo sobre a vida aqui na Europa. E a primeira dica é o planejamento. Sim, não adianta você pensar em sair do Brasil e vir para outro país sem antes fazer o seu planejamento. Eu e a Tílio começamos a nos planejar 2 anos antes de vir. Mas, na verdade, na nossa cabeça, nossos esquemas já tinham mais ou menos uns 3, 4 anos que a gente já mexia mais ou menos com algumas coisas para poder vir. Então, o número 1, com certeza, é o planejamento. O segundo item dessa nossa lista, a segunda dica, é o psicológico. Gente, o psicológico é o que vai fazer você desistir da sua vida aqui na Europa ou em qualquer outro país. Porque aqui você vai estar longe de todo mundo que você conhece, você vai chegar num país novo, você tem que mexer com tudo novo, tudo, ir no mercado, fazer compras, alugar, tudo é novo para você, você não conhece ninguém, você vai ter que fazer amizades, então o psicológico é o que vai te derrubar se você não se preparar. Eu, por exemplo, a gente teve uma oportunidade de vir antes realmente de estar aqui e eu desisti, eu não tive coragem naquela época porque eu não tive coragem de deixar a minha família. Eu não conseguia me ver longe da minha família, da minha mãe, do meu irmão e dos meus sobrinhos. Então isso foi o que me fez desistir na primeira oportunidade que eu tive de vir morar na Europa. Quando surgiu a segunda conversa entre eu e meu marido sobre vir à Europa, eu falei, agora eu vou primeiro cuidar da minha cabeça. Fiz análise por 1 ano e meio, mais ou menos, para realmente ter certeza do que eu queria e como eu iria lidar com tudo isso, com a distância com eles. Então, gente, o psicológico tem que ser primordial também, lá no top 5 da sua lista de planejamento, tá? Para você poder vir para cá e ter uma vida legal sem ter medo de desistir por causa de problemas emocionais e tudo mais. A terceira dica, claro, é o financeiro, né, gente? Achou que ele ia ficar de fora? Quando você decide imigrar, quando você decide mudar de país, além de todo o planejamento global dessa mudança, você cuidar do seu psicológico, a terceira dica, claro, tem que ser o financeiro. Essa parte tem que ser muito bem programada, tá? Porque você precisa ter na sua conta, vamos dizer assim, você precisa ter disponível para você uma quantia que te deixe estável, que te deixe segura de pelo menos de 3 a 6 meses. Por quê? Quando você chega no país, você ainda, muitas pessoas, tá? Claro que tem gente que já vem com emprego e tudo, mas para quem não vem com emprego, você não sabe quanto tempo vai demorar para você conseguir emprego, você não sabe, por exemplo, como que vai ser a forma de pagamento. Por exemplo, eu recebia todas as semanas, o Atílio recebia a cada 15 dias. Então tem isso também, a maneira com que você vai receber. Você, quando chega, o aluguel, você precisa normalmente de caução. Em Londres, eles pedem 2 semanas de aluguel, foi o nosso caso, tá? Nosso exemplo, mais 2 semanas de caução, ou seja, 1 mês adiantado, e o valor do aluguel em Londres, vocês sabem, não é muito barato. Já tem um vídeo falando sobre o custo de vida aqui em Londres, eu vou deixar aqui na descrição. Se você tem vontade de saber quanto custa viver em Londres, depois você corre lá e dá uma olhadinha, que tá um vídeo bem legal, bem informativo. Mas então você precisa de pelo menos de 3 a 6 meses para você ficar seguro, tá? Tem países que isso é legal porque é um pouquinho mais difícil de você encontrar emprego. Outros países, um exemplo da cidade aqui de Londres, é mais tranquilo de você achar emprego. Se você quer trabalho e topa qualquer coisa, você raramente vai ficar desempregado, tá?
Então é um item muito importante o financeiro. Você precisa dessa margem de segurança para que você também não desista e volte para o Brasil ou não passe dificuldades, não passe por apertos, tá? Então o planejamento financeiro é muito importante. E como que você vai saber qual é esse valor? Esse daí também entra no planejamento, de você pesquisar os países, de você saber qual que é o custo de vida de cada país e da onde você quer morar. E com isso a gente entra na nossa quarta dica. Pesquise os países, pesquise as cidades. Gente, quando você tem um sonho de morar fora do Brasil, normalmente você já tem o sonho daquela cidade ideal. Eu, por exemplo, sempre tive o sonho de morar em Londres desde pequenininha. Mas quando decidimos sair do Brasil, a gente abriu a nossa visão, a gente pesquisou vários países, né? Várias possibilidades. Por quê? Você precisa ver o custo de vida de cada país, você precisa saber onde você vai poder ter uma vida legal. Afinal, você está saindo do seu país, você está saindo de perto das pessoas que você ama. Para isso valer a pena, você tem que ter uma vida legal. Então você precisa pesquisar o custo de vida dos países que você pretende morar, tá? O que engloba no custo de vida? Quanto custa para você se alimentar, para você alugar uma casa, como que é o meio de transporte, qual que é o valor, né? Qual que é o salário mínimo do país que você pretende morar, como que é a questão de trabalho, tá? Então o custo de vida tem que estar aí no seu planejamento também, tá? Por isso ele entra aqui na nossa quarta dica. Para você se preparar financeiramente, você precisa saber o quanto aquele país vai te proporcionar, tanto de salário quanto de gasto, tá bom? Isso é muito importante. Não fique só focado em um país, abra sua mente, tenha várias possibilidades para você ver realmente qual que vai se encaixar mais no que você sonha, no que você deseja. Gente, além de você pesquisar o custo de vida dos países, de você ter essa abrangência de países para pesquisar o custo de vida, você também precisa ver a questão da sua regularidade no país. Porque ficar irregular não é fácil, é possível? Muitos países é. Um exemplo aqui de Londres, tá? Londres é muito tranquilo para algumas pessoas, não que eu esteja incentivando, mas a gente sabe que tem muita gente aqui que está irregular e consegue ter uma vida tranquila, mas você se priva de muitas coisas, né? Então o correto é você pesquisar possibilidades de você ficar permanente com visto, tá? Corretinho, certinho. Um exemplo, Portugal, parece que, depois eu vou dar uma pesquisada também para poder informar vocês, deixa aqui nos comentários também se vocês já sabem sobre isso, mas Portugal agora foi liberado que você imigre para Portugal e depois procure emprego. Você vai ter ali uma margem, se eu não me engano é 3 meses para você procurar emprego. Você achando emprego, você aplica o visto para poder ficar regular no país, tá? Existem também vistos de estudante, países que te permitem trabalhar mesmo estudando, como a Irlanda, tá? Opções também de vistos de voluntariados. Tem hoje em dia uns voluntariados que você ganha toda a moradia e tudo e ainda recebe um pouquinho. Então existem várias formas. Não que seja fácil, mas o correto é você dar uma olhada, dar uma pesquisada quais são as suas possibilidades. Tem também a questão da cidadania. Esse é um item que logo a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Mas pesquisar se você tem alguma cidadania, alguma descendência, tá? Europeia, que isso facilita bastante. Logo a gente vai estar trazendo esse assunto aqui para vocês também. A nossa sexta dica é você pesquisar as partes burocráticas do país que você escolhe morar, do país que você escolhe viver. Por quê? Tem gente que chega no país e não sabe como funciona absolutamente nada. Não sabe como que faz. Igual aqui em Londres, você tem o cartão Oyster, né, do transporte. Tem muita gente que chega e não sabe como que faz esse cartão do transporte, que não sabe como que faz os cartões, as permissões para você trabalhar. Um exemplo, você que trabalha em obra no Brasil, aqui em Londres é muito fácil encontrar empregos na parte de obra, tá? Para você que acaba de chegar. Mas para que você possa trabalhar, você precisa de um cartãozinho que chama CSCS Card. Ele é uma permissão que você tem que fazer um curso sobre segurança no trabalho, como lidar com aquele meio, né, de obras. E sem esse cartão você não consegue trabalhar em obra nenhuma, seja montagem de móveis, pedreiro, qualquer tipo, tudo relacionado à obra, você não pode nem entrar na obra sem esse cartão.
Um exemplo dessa parte burocrática, um exemplo muito real que foi o que a gente passou, a gente não pesquisou, tá? A questão de operadora de celular, uma coisa simples. A gente não pesquisou quais eram as melhores, quais eram as mais fáceis de abrir uma conta de celular, tá? Aqui em Londres. E eu acredito que a gente tenha ido na pior possível. A gente fez um contrato de 2 anos com uma multa rescisória ridícula, tá bom? Então, assim, esse é só um exemplo, tá? Por mais que a gente fez todo o nosso planejamento, a gente também errou em algumas coisas. Então esse vídeo é para que vocês errem menos que a gente errou. Outro exemplo é a questão do banco, tá? Pesquise as opções de conta que você pode abrir. Você não consegue abrir conta em outros bancos estando ainda no Brasil. Você precisa chegar no país para você poder abrir a sua conta bancária do país. Então é legal você já ter pesquisado antes quais são as suas possibilidades. Um exemplo, aqui em Londres eu abri no Monzo, que é um banco digital. Essa é uma dica bem legal, uma dica bônus aí para vocês. Banco digital é mais fácil assim que você chega no país para você abrir a conta, mas você precisa entender mais ou menos como funciona ou você vai precisar de ajuda. Um exemplo foi o Monzo. Eu consegui abrir tranquilamente porque foi um amigo nosso que abriu pra gente. O aplicativo era todo em inglês e tudo, então ele que abriu pra gente. O meu deu certo, o do Atílio não deu certo. A gente tentou em 4 bancos digitais diferentes e nenhum dava certo no do Atílio. A gente não tem ideia do porquê, foram feitos os mesmos passos, mas no meu deu, no do Atílio não deu. Então você precisa saber bastante assim sobre alguns itens, né, algumas coisas da parte burocrática, para que caso algo dê errado, né, você saiba como sair disso. No final das contas, a gente conseguiu. O Atílio já tinha a conta da Wise no Brasil, a gente conseguiu meio que ajustar essa conta aqui para Londres, e daí ele ficou com a conta da Wise, eu com a do Monzo. Depois ele conseguiu abrir a conta na Revolution, que daí no caso ele teve que conversar com a pessoa, foi por e-mail, pela parte de conversa mesmo do aplicativo da Revolution, para que ele conseguisse abrir a conta. Então assim, essa parte burocrática da rotina do dia a dia é muito importante. E a nossa 7ª dica é: estude o idioma. Gente, muitas pessoas falam, você não precisa, um exemplo, você não precisa falar inglês para vir para Londres. Realmente, você consegue viver sem falar o inglês aqui em Londres, mas você vai passar alguns perrengues. Porque você precisa da comunicação básica, você precisa saber o mínimo possível para você ir no mercado, para você pedir uma informação, para você pedir até, dependendo, falar com o seu patrão, no seu trabalho, no seu emprego. Então, o mínimo você precisa saber. Tem gente que faz essa loucura de vir sem falar nada. Mas é loucura, porque vai passar perrengue. E você que já sabe um pouquinho, você já está uns passos à frente de quem não fala nada. Então, isso também é legal na hora de procurar trabalho e tudo mais. Um exemplo é a questão do cleaner, que todo mundo fala, não precisa do inglês, não precisa do inglês. Gente, um pouquinho você precisa, porque você precisa saber, tanto entender o que o seu patrão está te pedindo, se você vai trabalhar diretamente com os britânicos, no caso, você precisa entender o que ele está te falando e você também precisa saber uma ou outra coisa para poder explicar as coisas para eles, tá? Tem já, hoje em dia, pessoas que não querem cleaner, que não fale nada de inglês por causa da dificuldade de comunicação. O Google Tradutor, por exemplo, é muito utilizado, ele salva a nossa vida. Mas o mínimo você precisa saber. Para vocês verem a importância de você saber pelo menos o básico da língua do país onde você vai morar, imagina a seguinte situação, real, tá? Tudo que a gente está passando aqui é a nossa experiência, é o que a gente realmente viveu. Imagine essa situação, você trabalha com uma outra pessoa que é brasileiro, mas que é ele que faz o intermédio ali do inglês para você, correto? Essa pessoa vai precisar ir no banheiro, vai precisar sair para almoçar, e essa pessoa sai e você fica ali trabalhando. De repente chega o inglês e te pergunta algo do seu trabalho mesmo. Você precisa saber pelo menos ou falar onde o seu patrão foi, né? Ou falar o que você está fazendo ali na hora, ou falar para ele esperar um pouco que seu patrão já volta, que é ele que fala. Não sei, você vai precisar falar alguma coisa para essa pessoa que está falando com você em inglês. Dar uma informação básica, no caso. Ele foi no banheiro, ele foi almoçar.
Então, o mínimo, gente, é muito importante para que você também não se sinta mal, porque é muito ruim você não saber falar nada, a pessoa chega, conversa com você, você não sabe nem ao menos falar que o seu patrão foi no banheiro. Então, assim, o básico, gente, não fique sem estudar, não fique sem saber pelo menos o básico, tá bom? Para vocês não passar perrengue, não passar aperto e não se sentir mal com você mesmo. Quando a gente decidiu, né, como eu falei, há 2 anos a gente ficou planejando, eu comecei a ver vídeos no YouTube mesmo. Essa plataforma é maravilhosa para você poder aprender de vários assuntos, né? E o inglês eu consegui, não falo inglês, tô bem longe de falar inglês, mas eu entendo bem, assim, razoavelmente bem, e sei falar as palavras necessárias para o meu dia a dia. E isso eu aprendi aqui mesmo no YouTube. Existem vários cursos disponíveis aqui no YouTube, gratuitos, né? Que você consegue aprender o inglês, que você consegue aprender o italiano. Para todas as línguas existem cursos aqui no YouTube. Então, pesquise, estude um pouquinho para você saber o mínimo possível da língua do país que você vai morar. Bom, gente, essas foram só algumas dicas primordiais para você que pensa ou que sonha em morar fora do Brasil, tá? Deixa aqui nos comentários quais as outras dúvidas que vocês têm, que talvez eu não tenha falado aqui. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo complementar com mais dicas do que você precisa para morar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para que vocês não fiquem de fora de nenhum vídeo que a gente posta aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!